que vamos dizer? A própria lei é pecado? Claro que não. Mas foi a lei que me fez saber o que é o pecado. Porque eu não sabia o que é a cobiça se a lei não tivesse dito não cobice. Porém, o pecado se aproveitou dessa lei para despertar em mim todo tipo de cobiça. Porque o pecado separado da lei é coisa morta. Pois houve tempo em que eu desconhecia a lei e eu estava vivo, mas quando vim a conhecer o mandamento, o pecado começou a viver e eu morri. E no meu caso, o mandamento que devia dar vida trouxe morte, porque o pecado se aproveitou do mandamento e me enganou, e por meio do mandamento o pecado me matou. A própria lei é santa. O mandamento é santo, justo e bom. Então será o que é bom me levou à morte? De jeito nenhum. Foi o pecado que fez isso. Pois o pecado, usando o que é bom, me trouxe à morte para que a própria natureza do pecado fosse revelada. E assim, por meio do mandamento, o pecado se tornou mais terrível ainda. Deus nos abençoe nessa leitura da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículos 9 a 13, como nossa leitura bíblica hoje. Adolphus Weary é o secretário executivo dos ministérios Mendenhall. E ele mora na pequena cidade de Mendenhall, Mississippi, com sua esposa Rosie e 2 filhos. Eis seu testemunho. Eu fui criado em Mississippi em uma família de 22 crianças. Havia muita confusão e pobreza em minha família, mas nunca havia nada tão ruim que me tivesse sido ensinado que a religião não pudesse curar. Por isso, com 8 anos de idade apenas, me tornei membro da igreja. Significava isto ter meu nome escrito oficialmente no rol da igreja. Isto significava ser batizado, significava sentar no primeiro banco da igreja e me ter dito o seguinte: agora, Adolphus, você é membro oficial da igreja. Você tem que ser fiel aos seus trabalhos. Você tem que assistir à escola dominical e aos cultos. Você tem que contribuir com seu dízimo. Você tem que tornar-se ativo nas atividades da igreja por causa da sua idade, especialmente na sociedade das crianças. Você tem que cantar no coro infantil. Depois disso, eles me falaram: se você parar de fazer estas coisas, você estará perdido. De repente, eu estava preso a um estilo de vida. Fui à igreja, claro. Fui à escola dominical. Fui fiel, me tornei membro da sociedade das crianças, contribuí com o meu dízimo, cantei no coro, fiz tudo direitinho. Na minha igreja costumavam de cantar um spiritual, porque Adolphus Weary cantava este spiritual,
e tinha a seguinte letra: estou trabalhando tentando ganhar 100. 99,5 não servirá. E eu me lembro bem metendo a mim mesmo contra a Bíblia e sabendo ao mesmo tempo era impossível para Adolphus Weary ganhar a nota 100. Romanos 7:9. Pois houve tempo em que desconhecia a lei e eu estava vivo. Mas quando vim a conhecer o mandamento, o pecado viveu e eu morri. Como é duro, gente, sempre tentar ser bom. Como é duro buscar obedecer sempre toda a lei. Como é duro pretender superar os sentimentos de não sentir adequado por nossos próprios esforços. Como cansa a gente, como é exaustivo é o legalismo. Legalismo é assim. É quando nós cremos que a obediência aos mandamentos nos fará sentir bem e salvo. É quando nós cremos que Deus nos aceita, quando nós conseguimos agradecê-lo. É quando nós cremos que as nossas boas obras manipulam Deus a nos salvar. É uma motivação para obedecer que é fundamentalmente egoísta. Nós nos conformamos aos preceitos da lei para ganharmos a salvação. Nós obedecemos à lei para conseguirmos ser aceitos por Deus. Nós fazemos caridade, nós fazemos boas obras, pretendendo manipular a Deus em nos aceitar. Assim é o legalismo. O papel básico do legalista é o seguinte: obedecer os mandamentos para ser salvo por Deus. Quando você, um pecador, quando você, uma pessoa imperfeita, tem cumprido o que a lei exige, então você receberá a aceitação de Deus, você receberá a salvação, porque você a merece, é a justiça da lei. Deste modo você alcançará sentir aceito por Deus. Assim é o legalismo. Mas deixe-me perguntar a vocês, o que acontece realmente? A consequência deste papel legalista é simplesmente aumentar, o aumento melhor de sua experiência de não sentir bem. Deixe-me tentar explicar por quê. Porque quando eu tenho obedecido todos os mandamentos direitinho, existe sempre mais um para guardar. Quando eu tenho cumprido todos os meus deveres, há, no entanto, mais deveres a fazer. A obediência não nos alivia dos mandamentos futuros. Deste jeito, o legalismo torna-se um trabalho árduo, sem fim, nunca, exigindo, contudo, a obediência com a promessa falsa que um dia nós ficaremos aceitos por Deus.
Mas o problema é que este desejo nosso de tentarmos sentir aceitos ou adequados perante Deus, fazendo as boas obras, todavia nos guia ao desespero. É baseado em nossos sentimentos de não sermos aceitos porque nunca temos feito o suficiente. Nunca chega o dia, geralmente nunca chega não. Com legalismo nunca chega o dia em que nós somos aptos. A conformidade à autoridade religiosa nunca nos dá um senso de bem-estar. Sempre falta algo. Como no jovem rico que procurou Jesus dizendo em Mateus 19:20, tenho obedecido todos estes mandamentos na minha vida toda. Que mais ainda devo fazer? Um dos maiores interesses do Novo Testamento é para proclamar a libertação deste legalismo tirânico. A lei deu ao povo judeu os seus privilégios e as suas responsabilidades. Era simples, o pecado era a transgressão da lei, a retidão era a sua obediência. Então a lei era a autoridade incontestável. Mas com a passagem do tempo, vocês sabem o que aconteceu, mais regras eram acrescentadas, até ficar cada vez mais difícil de conhecer todas as regras e muito mais difícil de obedecê-las. Então, inevitavelmente, uma preocupação com as minúcias da lei cresceu tanto que o propósito original ficou esquecido, perdido. Mateus 23:23. Ai de vocês, professores da lei e fariseus hipócritas, vocês dão a Deus a 10ª parte, até mesmo da hortelã, da erva doce, do cominho, mas deixam de obedecer os ensinos mais importantes da lei, como a justiça, a bondade, a obediência a Deus. Vocês deviam fazer estas coisas sem desprezar aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito, mas engolem um camelo. Muitos fariseus, como muitos outros, definiram a retidão em termos de conformidade com a lei. E, deste modo, eles trocaram sua significação verdadeira para as formas externas, para as aparências fingidas. Eles eram realmente cegos, guias cegos, substituindo a aparência exterior em lugar do pietismo autêntico. Este Mateus 23 agora, versículo 27. Jesus os descreveu dizendo: são como túmulos caiados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de podridão. A religião virou um jogo para manipular a opinião pública. Virou até um jogo para tentar manipular Deus. Orando nas sinagogas e nas ruas, jejuando, fazendo cara feia para todo mundo ficar sabendo que estava jejuando, eram exibições de pietismo calculados para ganhar o aplauso dos outros.
Então, estes líderes religiosos eram pietistas fraudulentos, mas obedeceram direitinho todas as regras, mas perderam por completo o intento da lei. Agora, versículos 5 até 7, neste capítulo 23. Fazem tudo para serem vistos. Vejam como são grandes os trechos das Escrituras Sagradas que eles põem na testa e nos braços. Quer dizer, o hábito do judeu piedoso, como para nós seria carregar a Bíblia, eu não sei, mas nos dias deles eles tinham uma espécie de uma caixa em cima da testa da gente e outra no braço, e maior a caixa, melhor que era a pessoa. Então, Jesus aqui está falando disso, em versículo 6. E olhem as barras largas dos seus casacos. Preferem os melhores lugares nas festas e também nos lugares de honra, nas casas de oração. Gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças públicas e de serem chamados de mestre. A conformidade cega melhor, a autoridade, torceu a intenção real da lei. Os fariseus eram rígidos e inflexíveis em suas exigências de obediência com seus discípulos. Jesus considerou suas demandas religiosas como uma opressão, uma obrigação opressiva. Versículo 4. Amarram cargas pesadas e põem nas costas dos outros. Eram cegos mesmo, porque eles não podiam ver que o ministério de Jesus realmente valorizava a lei. Os fariseus não podiam compreender o Deus que lhes deu a lei. Jesus disse no versículo 13 que eles fechavam a porta do reino do céu e trancavam a porta aos outros, fechavam a porta aos outros, mas eles mesmos não entraram neste reino do céu e nem deixavam entrar os que estavam querendo. No seu entusiasmo de fazer discípulos, os fariseus viajavam pelos mares e atravessaram todas as terras. E uma vez tinha conseguido colocar o fardo da lei no coitado prosélito, Jesus lhes falou o seguinte, versículo 15: fazem esta pessoa 2 vezes mais merecedora do inferno do que vocês mesmos. Mateus 15, 14, são guias cegos. E quando um cego guia o outro, os dois acabam caindo num buraco. Então, o que vamos dizer? Como podemos entender? A lei é o problema? Não, claro que não. 1000 vezes não. Esse trecho que nós lemos para nosso texto, Romanos 7:12. A própria lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. As demandas da lei são espirituais, exigindo o amor aos outros para cumpri-la. Você deixe-me dizer isso de novo. As demandas da lei são espirituais, exigindo o amor aos outros para cumpri-la. Tem um versículo fabuloso, em Romanos 13:10.
Escutem essa. Quem tem amor não faz mal ao próximo. Bem? Portanto, amar é obedecer toda a lei. Qual é o problema então? Problema a lei? Não. O problema é nós mesmos, não é? E o nosso pecado. Fazemos jogos espirituais, querendo manipular Deus, em vez de confiar nele. Nossa motivação em obedecer à lei de Deus não tem sido nosso amor a Deus, não. Nem tem sido nosso amor aos outros, mas melhor, nossa motivação em obedecer toda a lei de Deus, melhor tem sido nosso próprio amor, o nosso amor próprio, em que nós desejamos ganhar o prêmio de retidão perante Deus. A causa disso vem de longe, vem da história de cada um de nós, vem de nossa infância. Como crianças, todos nós fixamos bem cedo na vida, em nossa mente, que nós temos que obedecer nossos pais para receber o amor e a afeição deles. Durante estes primeiros anos de vida, eles dizem talvez até 5 anos de idade, todos nós fomos marcados com a autoridade não duvidada de nossos pais, de nossos avós, de nossos tios, tias, de outras pessoas significantes de nossas vidas. Então nós fomos marcados com a autoridade deles sem duvidar nada. Ninguém podia duvidar. E o conteúdo desta autoridade paternal nunca é examinada, nunca é criticada, nunca é avaliada por nós. Não pode ser. Nós não estamos em condições, nós apenas recebemos esta autoridade deles. E ela é gravada em nossas mentes como a verdade absoluta, como a verdade indiscutível. Então nós chegamos à conclusão, e todos nós chegamos a essa conclusão. Você não levanta a mão e diz, eu não, reverendo, não, todo mundo faz. Esse é o problema com nossa infância. Então nós chegamos à conclusão, todos nós, que o amor de nossos pais é condicional. Logo nós somos instruídos, eu vi isso lá com o meu netinho lá ontem, ele tinha um pedacinho de pau querendo jogar no outro, Eu disse, Marcos, não faça aquilo, não. Eu não expliquei nada para ele, eu apenas falei para ele não fazer. Ele olhou para mim desse jeito, e quando eu não olhava mais, ele pegava um pedacinho de pau e jogou no irmão, Então, a autoridade minha para com ele eu tenho que dizer, não faça isso, meu filho. E com bom pai, bom avô, agora é bom ser avô, viu gente? É melhor do que ser pai, porque eu posso ir para casa à noite. Bom, isso é outro. Então, nós logo somos instruídos como ganhar os sorrisos de nossos pais, avós, tios, eu não sei quem mais, empregados, tudo mais. Ou nós somos logo instruídos como ganhar os tapas deles. Por quê? Por aquilo que fazemos, jogando pau no irmão, ou por não jogar pau no irmão. Então, para nos criar bem, nossos pais nos dão 1 milhão de coisas, bem, parece 1 milhão, pode ser alguns milhares, mas muita coisa que nós devemos fazer e que nós não devemos fazer. E nossos pais têm que fazer isso. Eles fazem isso por ser responsáveis. Eles fazem isso por nos amar.
E eles são bons pais quando eles fazem isso. E se eles não fizessem, seriam pais ruins mesmo. Tá certo? Por isso, nós logo compreendemos ou aprendemos o seguinte papel. Você pode ser amado se fizer isto, se fizer aquilo, se fizer o certo. É uma concepção de vida ensinada a nós da autoridade dos pais. É uma compreensão de vida imposta a nós sem perguntar. Adaptamos-nos a ela, claro. Conformamos-nos a ela, claro. Todo mundo faz isso, nós não temos outra escolha. Você pode ser amado, sim. Por causa de nosso medo de perder o amor de nossos pais, é que nós tentamos agradá-los completamente. Nós achamos que o amor deles é condicional. Nós achamos que o amor, a afeição deles, o sorriso, o bom humor deles, tudo depende de nossa boa conduta. Não é? Mas nós achamos que é. A única experiência que nós temos na vida é essa. Mas em nosso raciocínio infantil, nós chegamos à conclusão que o amor de nossos pais é mesmo condicional. Não é não, gente. Seus pais, vocês jovens, não amam vocês porque vocês são bons. Eles amam você porque você é o que você é. Os filhos, as filhas deles, viu, gente? A gente não percebe isso quando é pequenino, mas é verdade, é? Então, por isso, nos tornamos legalistas. Claro. Nos tornamos legalistas desejando ganhar a aprovação de Deus, fazendo boas obras. O que nós aprendemos na infância, nós queremos pôr em cima de Deus. E fazemos. E o resultado deste legalismo é de aumentar a alienação em vez de curá-la. Nós somos marcados a vida inteira por este papel destrutivo. Você pode ser amado, sim. Sim. Então, qual é a solução? Podemos fazer alguma coisa? Claro que podemos. Você agora mesmo, neste culto, pode tomar uma decisão madura, adulta, uma decisão de fé. Você pode tomar essa decisão dizendo isto, simplesmente diz o seguinte: em Jesus Cristo eu sou aceito. Em Cristo eu decido que eu sou amado mesmo. Em Cristo eu resolvo crer que eu sou aceito como eu sou e você é aceito como você é. Não porque cumpro a lei, eu tento cumprir a lei. Toda a minha vida, eu já falei isso várias vezes com você, igual você, eu sempre queria obedecer à lei. Eu não me lembro nenhuma vez na minha vida que eu fiquei rebelde contra Deus e muito menos contra meus pais. Eu sempre queria ser o bom filho, o filho exemplar. E você também, acredita, a maioria. Tem pouca gente aqui que fez rebeldia. Alguém fez rebeldia aqui? Não, nós somos gente fina, não é? Nós somos gente da igreja. Eu sempre queria, como jovem rico, não é? Tem alguma ovelha perdida aqui, uma vez fez rebeldia contra Deus? Ah, deve ter, estou brincando, vocês sabem, perdão. Mas é bem isso mesmo, nós queremos fazer o certo. Queremos ser aceitos por Deus. Eu não estou dizendo que a gente não tenta cumprir a lei. Toda a minha vida eu tentei, eu vou continuar. Mas o amor de Deus não depende
do grau que eu consigo cumprir a lei dele. Este é o jeito. Deus me ama, Deus me aceita como eu sou e eu estou, não porque obedece todos os mandamentos, ou porque eu faça muita caridade e boas obras e no fim Ele tem que me amar e aceitar, nada disso não. Melhor, eu sou aceito porque Deus me ama. Eu estou aceito porque a melhor presente do mundo jamais recebeu é que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou seu Filho unigênito Jesus Cristo a morrer na cruz, e por este amor, desta paixão de Cristo, Ele me ama hoje, Ele me perdoa, Ele me transforma, Ele me faz a pessoa por dentro que eu preciso ser. É dom de Deus este amor dele. Eu sou aceito hoje porque Ele me ama. Então não realmente existe nada que justifique os meus sentimentos de não sentir bem. Deus me ama. Deus me aceita como sou. Ele me perdoa como eu sou. E é exatamente a graça dele que me transforma. Ele me transforma de uma pessoa com estes sentimentos de ser inadequado, de nunca conseguir a perfeição desejada. E Ele me transforma em que eu possa ver que as outras pessoas são amadas por Ele também. Esta convicção que Deus aceita o pecador é o coração da mensagem do Evangelho que nos liberta. Nos liberta para examinar o legalismo que nos tem dominado desde a infância. Nos liberta para reconhecer que Deus é amor. Nos liberta para conhecer o perdão de Deus. Nos liberta para nos justifica por fé, para sermos transformados por Deus. Esta mensagem de libertação do Novo Testamento é que Deus aceita o pecador. É que Deus nos justifica por meio da fé, que é exclusiva da lei. Romanos 13:10. Não esquece. Quem tem amor não faz mal ao próximo. Portanto, amar é obedecer toda a lei, porque é pela graça de Deus que vocês são salvos por meio da fé. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês mesmos, e por isso ninguém deve se orgulhar, porque é Deus quem nos fez. Aleluia, gente. É Deus mesmo quem nos fez, é Deus mesmo quem nos ama. Creamos nisso. Oremos. Oh Pai, não é nada fácil tentar entender a profundeza do Teu amor e da mensagem do Teu Evangelho para nós hoje. Oh Pai, ajuda-nos a tirar a confusão, as barreiras em nossas vidas, as coisas que nos atrapalham, ó Pai, de ver este Teu amor para conosco. Ajuda-nos simplesmente de confiar no Senhor, no Teu amor para conosco, e deixe este Teu amor nos transformar por dentro e por fora, dando-nos, ó Deus, a motivação certa
e podemos entender o propósito original da lei, que é amar. E as tuas exigências para nós são espirituais e nós podemos cumprir estas exigências somente amando os outros. Ajuda-nos, ó Deus, dá-nos os céus para deixar a tua graça, o teu Espírito Santo nos penetrar e transformar. Oramos em nome de Jesus.